Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? Vamos para o nosso terceiro vídeo de uma série de 4 vídeos sobre a Reforma Protestante. Aproveitando que estamos no mês de outubro e neste mês nós celebramos a Reforma Protestante, em que 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero pregou suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, provocando uma discussão. E ali ensejou, então, portanto, a Reforma Protestante. Então, hoje nós vamos para esse nosso terceiro vídeo falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante. Vamos nessa? Pois bem, nos 2 vídeos anteriores eu falei um pouco sobre os pré-reformadores, que homens de Deus, eles prepararam o caminho para que Lutero então pudesse correr nele, percorrer nele, caminhar nele de forma em algum grau ali mais tranquilo. Falei também da importância de Carlos Magno na Reforma Protestante ao resgatar o ensino clássico, né? Trazendo esse ensino clássico, ele trouxe, portanto, uma educação que serviu como fundamento na busca pela verdade, na busca por entender a realidade, ao resgatar ali ao ensino, ao resgatar, né, a pedagogia ali do primeiro século, a pedagogia grega, introduzindo ali o trivium, o quadrivium, e isso deu base intelectual para os reformadores, inclusive Lutero. Então não se chegava, também disse, à universidade sem antes que você passasse ali pelo ensino das artes, né, das artes liberais. Isso serviu de base para que aqueles que ensejavam, aqueles que anelavam ingressar na faculdade, então eles tivessem a obrigação de buscar a verdade. Então, Carlos Magno teve essa importância aí na reforma e eu falei disso também. Tanto que aqui, ó, no livro 95 Teses do Lutero, veja o que diz assim, ó, começa assim dizendo, ó, no desejo e com o propósito de elucidar a verdade, uma disputa acontecerá sobre as mencionadas proposições em Wittenberg, falando das 95 teses, sob a presidência do reverendo padre Martinho Lutero, monge da Ordem de Santo Agostinho, mestre em artes, né, e em sagrada teologia, ou seja, ele era mestre em artes. Que artes? As artes liberais, dominava o trivium e o quadrivium. Então, esse foi um resgate de Carlos Magno para aquele período ali, né? A partir do século nono ali, né? Então, eu falei também dos pré-reformadores. O que é importante nós entendermos aqui e que a reforma na Alemanha, com Martinho Lutero, é só parte da reforma que já estava acontecendo em outras regiões da Europa. Nós vamos ter, por exemplo, os Husitas, né, discípulos de João Rus, na República Tcheca, né, na Boêmia. Nós vamos ter também ali os valdenses, nós vamos ter, tem o Wycliffe na Inglaterra, você vai ter Zwinglio na Suíça. Então, esses homens, esses pré-reformadores, que nós assim, que assim, né, ficou denominado pré-reformadores, esses homens, ao pregar a verdadeira doutrina, né, eles já estabelecem ali o princípio de sola escritura. Como eu disse em outros momentos, esse princípio de sola escritura, ele já estava, ele sempre esteve permeando a igreja, sempre esteve em muitos escolásticos, né? Por exemplo, e ele não é o que surgiu na reforma. Então, o que na reforma aconteceu foi um resgate desse princípio, uma intensificação desse princípio e uma disseminação desse princípio de sola escritura, que hoje, infelizmente, é entendido de forma muito equivocada por muitos, né? Então, a reforma ela já estava acontecendo na Suíça, ela já estava acontecendo em outros lugares da Europa. E em outros lugares da Europa não se discutia o que Lutero levanta para se discutir na Alemanha, que é ali a questão das penitências e indulgências, né? Então, é a disputa do doutor Martinho Lutero concernente à penitência e às indulgências. Então, Lutero coloca suas 95 teses para discutir esses 2 pontos, mas já se discutia antes a transubstanciação, que já havia sido condenado como heresia nos primeiros séculos ali da igreja. Isso também já era condenado e ensinado por outros homens ali na Europa. Então, o que aconteceu ali na Alemanha é só um trecho, só uma parte da reforma que já estava acontecendo em boa parte da Europa. A Alemanha é só mais um lugar
onde a reforma acontece, tá? Para nós não cairmos aqui no equívoco, no erro de achar que tudo começou ali com Martinho Lutero, que tudo começou ali na Alemanha, que dali começou a sair para os outros lugares. Não. A Alemanha é só mais um lugar onde a reforma estava acontecendo. Então, Deus sempre cuidou da sua igreja, Deus sempre preparou homens para que esses homens zelassem pela sã doutrina, como está lá em Atos 2:42, né? Que a igreja perseverava na doutrina. Doutrina essa que os apóstolos disseminavam, que receberam, né? Receberam os ensinamentos de Jesus Cristo. Então é importante que nós entendamos isso, que a Alemanha é só uma parte disso. Então esse resgate da sola escritura foi algo que aconteceu no intuito de dizer, não, mas peraí, a verdade ela está nas pessoas ou ela está no livro que nós consideramos sagrado? Né? Só a igreja que tem a capacidade de interpretar o livro, ou esse livro é para que todos possam então compreender? E quando começa a se olhar passado, e mais uma vez eu volto a frisar que a reforma ela é um resgate do passado, é um resgate da teologia da escola de Antioquia, por exemplo, é um resgate da doutrina dos apóstolos, a gente precisa olhar para trás, porque hoje há uma confusão muito grande, achando que tudo começa na reforma. Tanto é que hoje quer se falar, música à luz da reforma, filme à luz da reforma, então tudo é à luz da reforma, e nego se esquece, né, de que a reforma é um resgate lá do passado, e que os reformadores, a bagagem intelectual dos reformadores, era uma bagagem intelectual lá do primeiro século, era uma bagagem intelectual dos gregos, da paideia grega. Né? Então, isso a gente precisa também frisar aqui. Então, há esse resgate. Então, quando se estabelece o princípio de sola escritura, o que a Bíblia diz sobre essas doutrinas que estão sendo ensinadas agora pela igreja? Então, há essa discussão. Tanto que no nosso último vídeo, né, sobre essa série, que eu vou trazer os 5 solas, né, o porquê de cada um deles ali, a gente vai perceber que o primeiro deles, que é esse, somente as escrituras, todos os outros vão se derivar desse. Então, era importante nós entendermos que havia sim um livro, porque se a verdade ela está em cada um, então não há verdade nenhuma absoluta, porque as pessoas mudam de pensamento o tempo todo, mudam de ideia o tempo todo. Então, não podia se acreditar que um homem falando da sua cadeira, né, ex-cátedra, no caso do Papa, ele tinha a verdade ali absoluta. Isso é gnosticismo na veia, o que foi condenado já lá nas cartas, nas epístolas do apóstolo João. Então, isso já houvera sido condenado. Então, quando um homem roga para si aquele que recebeu a verdade e o que ele fala, né, da cadeira sentado, é o que Deus está transmitindo a ele e ele trazendo para o povo, então não podia se acreditar nisso, porque muitas vezes isso ia contra o que estava escrito nos escritos apostólicos. E foi isso que Lutero entendeu, inclusive na sua convenção, quando ele disse, quando ele lê, entende que o justo viverá pela fé. Né? E o justo ali não é aquele que pratica a lei e por conta disso ele é justificado ao praticar a lei, mas ele entende que esse justo aqui é porque outro homem, um substituto, um representante no lugar dele, praticou toda a lei. Né? E esse que praticou toda a lei, nos representando diante de Deus, então nós somos reconciliados com Deus. E esse homem ele foi castigado em nosso lugar. Então ele passa a entender que a justo ali é aquele que foi justificado por meio de um representante. Esse representante é Jesus Cristo. Então, o que nós vemos acontecer ali na Alemanha é só parte da reforma que já estava disseminada praticamente em boa parte ali da Europa, tá bem? Então a gente tirar da cabeça essa ideia de que tudo começou na reforma. Como os reformados viam? Como os reformados faziam isso? Como os reformados faziam aquilo? Então a gente precisa entender que a reforma protestante foi uma providência divina e que não começou ali na reforma. Deus sempre cuidou da sua igreja. Eu fiz um paralelo em vídeos anteriores, acho que no vídeo 1, no vídeo 2, de que se lá no silêncio, nos 400 anos de silêncio profético, Deus atuou na história preparando um só idioma, preparando um grande império para trazer segurança, para trazer ali liberdade, para trazer ali facilidade no deslocamento, para que o evangelho pudesse não ser propagado após a plenitude dos tempos, que é o nascimento de Jesus Cristo. Deus então trabalhou também nesse período de forma a preparar homens intelectualmente para que esses homens olhassem a verdade, buscassem a verdade e percebessem a verdade por meio da iluminação do Espírito Santo e não permitisse que a igreja, então, ela se desviasse por completo da sua sã doutrina. Então, quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é exatamente isso que o texto quer dizer, de que Deus sempre cuidou da sua igreja e Deus sempre preparou homens para que não fossem desviados da sã doutrina. Alguns vão dizer que durante o período
medieval era um período em que a igreja, os cristãos haviam desaparecido, haviam ido para os monastérios, haviam se escondido e que parece que não atuou. E isso não é uma verdade. Né? Foi nesse período intelectual, é nesse período medieval, perdão, que se produziu muito conteúdo teológico. E todo esse conteúdo teológico, toda essa busca pela verdade, toda essa busca pelo conhecimento serviu como base intelectual para esses homens, como Zwingli, Lutero, Husserl, né? E tantos outros aí, posterior, né? Calvino, Beza, para esses homens, para que esses homens, então, eles pudessem produzir, fazer a correta leitura da Bíblia, compreender de fato o texto bíblico e interpretar em função da compreensão de forma correta o texto bíblico, extraindo dele a intenção do autor, né? O princípio da intencionalidade autoral do texto. Então, Deus sempre esteve atuando. E aí, a partir desses 5 solas, dos primeiros sola, perdão, que é somente as Escrituras, é que a gente vai perceber todos os outros, somente a Deus a glória, somente Jesus Cristo, né? Somente a fé, e aí a gente vai trabalhar cada um deles em nosso próximo vídeo. O que eu quero que fique claro aqui é que a reforma ela não começa na Alemanha. Na Alemanha é só mais um lugar onde a reforma começa a acontecer, né? E o que Lutero vai questionar, vai colocar para discussão, é exatamente sobre a penitência e as indulgências. É isso que ele vai colocar em discussão. E em outros lugares da Europa já se discutia transubstanciação, já se discutia tantas outras doutrinas que a igreja houvera então posto como dogma. Né? Então a Alemanha ela é só mais um lugar onde a reforma acontece, tá bem? Então isso precisa ficar claro. E que a reforma protestante ela não é algo que aconteceu ali, é um resgate da sã doutrina, é um resgate da boa teologia, é um resgate da teologia dos pais da igreja, é um resgate da teologia da escola de Antioquia, é um resgate da teologia da igreja oriental, né? A gente fala muito em igreja ocidental, mas Antioquia, que prezava pela interpretação literária do texto, no sentido de que o texto deve ser interpretado à luz do seu tipo textual e do seu gênero textual, portanto, a compreensão do texto ficaria muito mais clara, fazendo, portanto, com que a intenção do autor fosse externada, e não somente ali a ideia de uma alegorização, como era a escola de Alexandria, por exemplo. Então, o que a reforma faz é resgatar isso. Isso precisa ficar importante, porque o ponto de partida não é a reforma protestante. Mais uma vez, né? As coisas não partem dali, as coisas partem lá de trás, tá? As coisas partem lá do passado, né? Lá do primeiro século, onde nós tínhamos ali os apóstolos ensinando a sã doutrina, explicando nas cartas, nós temos ali os primeiros pais, os discípulos ali, os pais apostólicos, né? Os discípulos dos apóstolos e depois os pais da igreja, então há toda uma construção. Então, a gente precisa também perder esse costume que muitos têm, né? Não são todos, de condenar a tradição. É por meio da tradição que nós começamos a pensar teologia, é por meio da tradição que nós começamos a pensar filosofia, é por meio da tradição que nós começamos a pensar qualquer outro assunto. Mas o que não pode acontecer jamais, em nenhum momento, é a Bíblia ficar em pé de igualdade com a tradição ou a Bíblia ficar abaixo da tradição. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. Ela é a verdade infalível e inerrante de Deus. É claro que aqui eu estou com uma tradução, né? Quando a gente fala de infalibilidade e de inerrância, a gente está falando dos textos originais, tá? Até porque a tradução para a língua portuguesa, a tradução para a língua inglesa vai sofrer algum tipo de alteração, mas nada que fira a essência do que é de fato o evangelho, do que é a palavra de Deus. Caso contrário, caso fizesse, nós estaríamos aí então dizendo que Deus não é capaz de preservar a sua palavra em outros idiomas, em outras línguas, o que também não é uma verdade, tá? Então, a Bíblia sempre vai estar acima de qualquer tradição. No entanto, e aqui esse no entanto, essa conjunção adversativa é somente de uma ressalva, a tradição não pode ser deixada de lado, porque é por meio dela que nós começamos a pensar, é por meio de grandes homens que nós começamos a pensar, é por meio de homens, por exemplo, considerado um dos maiores pais da igreja, que é a época da patrística, que é Santo Agostinho, que aprendeu muito com Santo Ambrósio, que teve tantos outros, né, houve tantos outros ali, santos, que contribuíram para que a reforma então acontecesse e o retorno a sã doutrina também acontecesse, assim como também no período medieval, com grandes homens ali da escolástica, como o principal deles, São Tomás de Aquino, que teve uma contribuição fenomenal, né, para a reforma protestante. Richard Miller vai escrever um livro sobre a importância de São Tomás de Aquino na reforma protestante. Então a gente precisa parar com isso de olhar para a tradição como se fosse algo ruim. Muito pelo contrário, é por meio da tradição que nós começamos a pensar, né? Nem o homem é o homem do seu tempo. Tá? Isso é uma frase que não sei quem disse isso,
mas quem o fez estava completamente equivocado, porque nenhum homem pode ser um homem do seu tempo. Eu não penso os meus próprios pensamentos, então eu penso a partir de alguém que já pensou lá atrás. Então eu não estou inventando a roda, né? Eu não consigo inventar a roda porque ela já foi inventada. Né? O que eu vou agora fazer é pensar de outras formas, outros modelos de roda e por aí em diante. Então a gente pensa aquilo que alguém já pensou lá atrás. Agora a questão é o que foi pensado lá atrás e que nós estamos aqui sistematizando agora. É de fato a verdade? Caminhamos em busca da verdade ou não? Perseguimos ou não a verdade? Então, eu costumo dizer que tem sempre três tipos de pessoas. Aquele que o heurístico não, perdão, o erístico, né, que é aquele sofista que não está preocupado com a verdade, em buscar a verdade, ele só tem uma preocupação, que é vencer o debate. Ou seja, ele tem determinados pensamentos e ele quer vencer o debate diante dos pensamentos que possui. E esse aí não tem compromisso nenhum. Esse erístico é mais conhecido como um sofista, né? Em que ele só quer vencer o debate, ele não quer ter razão. E aí você tem também o prosélito, que ele caminha no cunho investigativo e depois que ele se fecha dentro de uma bolha, dentro de determinado grupo em que ele acha que descobriu a roda, em que acha que ele viu a verdade, então ele vai querer fazer defesa dessa verdade, custe o que custar. Então esse é o prosélito, ele tem um compromisso maior em buscar a verdade, então quando ele entende que é verdade, ele não dá brecha, ele não se abre para que ele possa possivelmente estar enganado, e ele quer fazer apenas defesa dessa verdade. E tem o heurístico, né? Aquele que é preocupado, sim, em buscar a verdade, que ele não se fecha dentro de uma bolha, em que ele vai ouvindo todas as possibilidades e caminhando sempre na busca da verdade, na busca de entender a realidade tal como ela é, tá? Então a reforma foi exatamente isso. A reforma eram homens ali heurísticos, preocupados em buscar a verdade. Tanto que eles foram resgatar essa verdade lá no primeiro século. Então, mais uma vez, é um erro a gente achar que começa tudo ali na Reforma Protestante. Não, muito pelo contrário, as coisas começaram lá atrás. As coisas começaram lá atrás, como o Schaeffer vai dizer, né? O cristianismo ele não começa no primeiro século, com a ascensão de Cristo e a ordem de pregar o evangelho. Começa lá atrás, no princípio, criou Deus os céus e a terra, né? E o Criador é Jesus Cristo. Então, se a gente começar a pensar, começar a passar a pensar a teologia a partir dessa frase de Schaeffer, eu acho que a gente vai ter muito mais sucesso na busca pela verdade, tá bem? Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha. O nosso último vídeo vai sair na semana que vem, em que eu vou falar dos cinco solas e o que representa cada um deles e como os quatro solas estão todos atrelados ali ao primeiro solo, que é o de sola escritura, e vamos entender o que é isso de fato, sola escritura, né? Vamos tentar explicar isso para que não haja confusão sobre isso, né? A diferença ali de sola escritura para depois aí o nuda escritura, então assim, fazem-se uma confusão em relação a isso, tá bem? Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreve aí no canal, nosso canal, graças a Deus, tem crescido, então peço para você que você se inscreva no canal e se você deseja ajudar no crescimento dele, você pode se tornar membro, tem alguns cursos aqui para quem é membro do canal, né, conteúdo exclusivo para membro, tem outro curso que eu estou trabalhando nele ainda, que é os atributos de Deus, que também será somente para membro aqui do canal. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha para que esse canal possa crescer e que a palavra do Senhor possa alcançar outras pessoas, tudo bem? Então fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus quiser, porque se Ele não quiser, certamente não irá acontecer.